Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos. Falar antes dessa questão da evolução, falar um pouquinho sobre as histórias e teorias pressupostas que antecederam os estudos da evolução dos seres vivos. Então, para começar, quando a gente fala sobre a origem dos seres vivos, a evolução dos seres vivos, não tem como falar antes disso sobre a abiogênese. Então, o que foi a abiogênese? A biogênese, o próprio termo, ele traz esse início com a letra A, que tem um sentido de negação ao termo biogênese, que é a origem da vida, a partir de, um, de uma matéria viva. Então, a biogênese, ela traz uma ideia de que os seres vivos, eles surgem a partir de uma matéria inanimada. Então, eu trouxe essa ilustração para vocês para falar sobre um experimento desenvolvido por um cientista chamado Francesco Redi, que daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona. Mas antes disso, eu trouxe esse textinho que diz o seguinte: a biogênese, também denominada, também denominada de teoria da geração espontânea, foi aceita por longos anos pela comunidade científica. A falta de recursos tecnológicos e pouco acesso à informação fez com que, por muitos anos, cientistas disseminassem que a vida surgia através de uma matéria sem vida, matéria orgânica, o que seria equivalente a seres inanimados. Ou seja, existiam algumas figuras famosas no tempo, que será aceito a biogênese, que trazem informações bem inusitadas, que falavam que os seres vivos nasciam a partir de um objeto, um material que é chamado de agente ativo. Por exemplo, se acreditava por muito tempo que os ratos surgiam a partir desse agente ativo que era produzido a partir de suor, de blusas com uma grande quantidade de suor, de alguns caldos nutritivos que apresentavam meio que uma matéria orgânica morta já, que para isso era isso que era necessário para que a vida surgisse, para que larvas surgissem, para que animais, roedores, de modo geral, surgissem. Aí esse experimento de Red e outro experimento de outros cientistas meio que colocaram para baixo essa teoria da biogênese. Então, o que foi que Francesco fez? Ele pegou 2 pedaços de carne e colocou em frascos diferentes. Antes disso, ele fechou os 2 frascos e percebeu que ali não nascia nada. Então, nesse pedaço de carne, ele estava lá, ele poderia até apodrecendo, mas não nascia vida nesse pedaço de carne. Até que ele pensou o seguinte: tá, vou deixar esses 2 frascos ao ar livre. Só que um vou deixar totalmente aberto e outro eu vou colocar uma gaze em cima. Então foi o que ele fez. Ele colocou uma gaze em cima de um frasco. Vou até mostrar aqui de acordo com a ilustração. Em um dos frascos ele colocou uma gaze e a outra ele deixou aberto. Então, aqui estava com ar fresco e a carne ela poderia ir passando por um processo de oxidação que a gente conhece hoje, antes não tão conhecido. Então, a carne naturalmente ela iria estragando, ela iria apodrecendo. Só que na que estava aberta, começou a nascer larvas de moscas. Isso, nesse período, se imaginava que as larvas de moscas elas surgiam a partir dessa carne apodrecendo, e não porque as moscas colocavam seus ovos nessa carne. Então, daí já se começou a desmistificar um pouco a biogênese. Então, as larvas que nasciam na carne, elas surgiam a partir de ovos que moscas colocavam nesse pedaço de carne. Então, sem que as moscas colocassem os seus ovos na carne, jamais iria nascer algum material vivo desse material que se chamava matéria inanimada, certo? Então, não foi só esse experimento feito por Francesco que pôs abaixo a biogênese, colocou ela como uma teoria mais fraca a respeito da origem da vida. Teve um cientista chamado de Louis Pasteur, que inclusive foi o cientista que deu origem à pasteurização. Esse cientista, ele foi um cientista francês que conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originavam somente a partir de outros seres vivos. Os experimentos de Pasteur foram realizados com 4 frascos de vidro
cujos gargalos foram esticados e curvados no fogo após todos terem sido enchidos com caldo nutritivo. Daqui a pouco eu vou explicar bem direitinho como funciona esse experimento de Pasteur, certo? Então, logo em seguida, Pasteur ferveu o caldo de cada um dos 4 frascos até que saísse o vapor do gargalo longos, curvos, e deixou-os esfriar. Então ele fez basicamente uma esterilização desses frascos, ou seja, matou toda a matéria viva que tinha lá dentro, todos os micro-organismos, a partir desse processo de fervura desse caldo nutritivo. Depois de um tempo, Pasteur observou que, embora todos os frascos estivessem em contato com o ar, nenhum deles apresentou micro-organismos. Pasteur então quebrou os gargalos de alguns frascos e observou que em todos esses que foram quebrados, em poucos dias, seus caldos já estavam repletos de micro-organismos. Ou seja, Louis Pasteur fez o seguinte: eu vou representar aqui apenas com um dos frascos, mas ele fez com mais frascos do que o que eu vou representar. Ele colocou aqui um caldo nutritivo em um frasco, certo? O caldo nutritivo poderia ser até um caldo de uma sopa. O caldo que foi adquirido a partir de material orgânico. Então, se você pensar o seguinte: colocar em uma panela água, cenoura, batata, alguns outros legumes, ou que seja, você faz um caldo nutritivo. Então ele pegou esse caldo nutritivo, colocou nesse recipiente e o fechou, só que esse fechar é deixando ainda em contato com o ar. Então o frasco possui um gargalo em forma curvada, ou seja, ele tem contato com o oxigênio, mas outro ser vivo não consegue entrar aqui dentro para, sei lá, pôr seus ovos, se por acaso. Então, novamente, o caldo nutritivo é colocado em um frasco, o frasco possui um gargalo em formato curvado, o caldo é fervido e esterilizado. Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Então, ele percebeu que depois que ele esterilizou esse caldo, ou seja, matou todos os micro-organismos que existiam nele antes de ele entrar nesse recipiente, foram mortos. Ou seja, depois de um tempo, não aconteceu nada. O recipiente, o caldo ainda ficava basicamente da forma como ele foi adicionado na mistura, ou seja, não tinha nenhum ser vivo lá dentro. Só que depois ele pensou o seguinte: tá, e se eu quebrar esse gargalo? Deixar ele em contato direto com o ar e com a possibilidade de algum micro-organismo vir aqui, algum animal vir aqui pôr seus ovos ou algo do tipo. Então, após a quebra do gargalo, micro-organismos apareceram dentro do recipiente. Então, aí ele percebeu que os micro-organismos eles só surgiam quando deixava totalmente essa solução exposta no ar, ou seja, com a presença dos micro-organismos que estão no ar, como também de alguns animais, alguns insetos, que eles poderiam pousar aí dentro da solução e pôr seus ovos, certo? Ou então até liberar alguns micro-organismos. Então, a partir daí, Louis Pasteur ele pôs para baixo, deixou a teoria fraquíssima da biogênese, trazendo aí agora a biogênese, que é o surgimento da vida após um outro ser vivo mais forte, certo? Então, para que isso, depois da biogênese ser colocada abaixo, muitas pessoas perguntaram, sim, se a vida ela só surge a partir de outra vida, como é que a vida surge na Terra? Então, não tem como, as pessoas pensavam no tempo, né? Não tem como uma coisa surgir de outra se para isso precisa ter pelo menos o primeiro ser vivo para dar origem a outros seres vivos. Então, a partir disso, alguns cientistas de formas paralelas, ou seja, sem estudos juntos, ou seja, pesquisadores que estavam em locais diferentes, pensaram basicamente da mesma forma para explicar o surgimento da vida na Terra. Isso a partir de uma Terra primitiva. Então, vejam só. Na década de 1920, Oparin apresentou sua hipótese que se baseava na ideia de que modificações lentas e graduais causaram a formação de compostos orgânicos, como proteínas, carboidratos e, posteriormente, agregados moleculares com certo metabolismo, ou seja, basicamente uma possível célula. Um processo semelhante ao proposto por Oparin foi escrito também por Haldane. Então, a hipótese proposta pelos dois pesquisadores, de formas independentes, ou seja, eles não estudaram isso juntos, mas tiveram essa ideia igual, praticamente,
assumiu a ideia de que a vida iniciou-se a partir de uma evolução química na qual compostos inorgânicos combinavam-se e deram origem a moléculas orgânicas, inicialmente simples, mas que com o tempo foram combinando-se e originando moléculas mais complexas. Ou seja, antigamente a Terra primitiva, antes dos seres vivos habitarem a Terra ela era composta de matéria orgânica, como alguns outros corpos celestes no espaço. Então tinha muita amônia, muito gás metano, tinha vapor de água, enfim. E essas moléculas, esses compostos inorgânicos, com as condições da Terra primitiva, ou seja, um ambiente quente, repleto de raios por toda parte, possibilitaram a formação de alguns compostos inorgânicos. E para isso foi feito uma experimentação, para ser comprovado isso. Então, o que é que, da mesma forma que Pasteur ele trouxe uma frase bem famosa dele, que diz que não se pode provar nada, a não ser que isso seja feito de forma experimental. Então, não tem como você afirmar uma coisa se não provado de forma experimentalmente. Então, a Terra primitiva também teve essa oportunidade de ser provada a partir de uma experimentação, certo? Então, o que foi que aconteceu? Miller e Urey, que foram dois cientistas, eles tentaram provar que de fato acontecia essa ideia da Terra primitiva. Então, vejam só, a experiência de Miller e Urey foi uma experiência concebida para testar a hipótese de Oparin e Haldane sobre a origem da vida. Segundo o experimento, as condições da Terra primitiva favoreceram a ocorrência de reações químicas que transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Ou seja, aqui nesse experimento foi proposto basicamente a forma como a Terra primitiva ela agia e quais eram os compostos que eram presentes nessa Terra primitiva e como que isso deu origem aos primeiros a primeira matéria orgânica. Então, aqui nesse experimento dele, iniciando nessa parte aqui a gente tem água aquecida, então consequentemente a gente tem um vapor de água que vem subindo aqui, entra em contato com essa superfície onde é basicamente a atmosfera primitiva, ou seja, apresentando vapor de água, metano, amônia, gás hidrogênio, monóxido de carbono. E com isso, vários, como se fossem raios artificiais, eram incididos nessa região aqui, da mesma forma que na Terra primitiva, e a partir disso foram produzidos aqui nessa região onde eram coletadas essas alíquotas, essa solução, e percebido que nessa região existiam, de fato, matéria orgânica que não existia antes. Então, isso prova que a Terra primitiva, de acordo com as ideias da Terra primitiva, é possível que a vida tenha surgido a partir dessa evolução lenta de material inorgânico que, aos poucos, de forma lenta, foram originando compostos mais complexos e orgânicos e, posteriormente, esses agregados de material orgânico foram apresentando um possível metabolismo, que dando aí origem às células. E isso durou muito tempo e foi um processo extremamente lento, que durou anos e anos para que isso pudesse acontecer, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso, para explicar um pouquinho sobre esse início da vida, como é que tudo veio surgindo, de acordo com as teorias aceitas pela ciência, certo? E próximo aula a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias e pressupostos da evolução, desde o fixismo, que é mais aceito pela igreja, até as outras evoluções, mas aceitas pela ciência, como é o caso do lamarckismo, que apesar de ter suas falhas, ainda assim foi bem importante para que o darwinismo ele tomar conta dessa ideia sobre a teoria da evolução, certo? Então, próxima aula a gente discute mais essa questão da evolução na parte mais científica e epistemológica, certo? Então, gente, tchau e até a próxima aula.